Conta para nós um pouquinho dessa trajetória e o que te inspirou a fazer esse documentário sobre a agrofloresta. Exatamente. Lili, o que me inspirou foi a percepção do caminho que a humanidade está traçando para os próximos momentos. Então a gente não sabe o que está por acontecer. Existem estudos que demonstram que não é algo legal que está para acontecer, por conta da maneira como a gente tem levado as coisas na sociedade no contexto geral. Então, e aí me deparei com um estudo sobre a entropia relacionada à economia. A entropia, como abordou no filme, é quando você coloca um cubo de gelo no chão e ele vai derreter. Assim é a nossa economia, então ela depende dos insumos. Então toda a economia ela depende da extração de insumo para transformar em produto e aí vende, sabe, isso aí vai gerando um monte de poluição, enfim, entropia, né? Então a ideia é que o nosso modelo econômico, a nossa sociedade, a matéria e a energia ela tende a se desorganizar e, enfim, a gente não tem controle sobre o que está acontecendo no futuro. E aí então eu conheci o Jefferson Francisco Costa, que é agricultor, de agricultura sintrópica. Inclusive quem indicou eu conheci ele foi um colega chamado Anderson Machado, e ele faleceu esse mês recentemente. E aí inclusive incluí a homenagem a ele no filme, foi ele que falou, tem que conhecer o Jefferson, tem que ir lá conhecer porque ele faz agrofloresta, eu já trabalhei lá e tal. Então, aí conheci o Jefferson, a gente começou a conversar, surgiu essa oportunidade de escrever um edital para fazer um filme. Falei, cara, vamos fazer um filme sobre a agrofloresta sintrópica, vai ser legal. Porque assim, acaba sendo um livro digital, um livro virtual, que a pessoa não precisa se esforçar tanto para ler. Ela só aperta o play e vai assistir, vai ter um entendimento que é um pouco diferente, como, por exemplo, aqui em Brusque a gente faz nos canteiros que a gente tem aqui na nossa cidade. O modelo apresentado pelo Jefferson é um pouco diferente da maneira como a gente planta na nossa cidade. Então acaba sendo uma forma também de instrução e, de repente, seja algo a contribuir com a nossa maneira de agricultura. Sobretudo, durante esse mês, próximos dias, eu vou estar apresentando em 10 escolas, né, e também encontros com os agricultores. E a gente espera, o Jefferson vai junto comigo, a gente espera que a gente possa contribuir para o aprimoramento da agricultura local. Certo. Esse ano, a nossa quarta FLIB, até a gente brincou que é a Festa Literária Intergaláctica de Brusque, nós fizemos uma pergunta: que planeta você quer? Porque nós estamos com a abordagem das ODSs. E esse documentário ele veio muito de encontro a essa proposta da FLIB, de que planeta que as pessoas querem viver. E fala um pouquinho da conexão desse trabalho que vocês fizeram com as ODSs. A gente observou que ele vai muito de encontro com a da Fome Zero, saúde e bem-estar e erradicação de pobreza. Pois bem, acho que antes de falar sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, é importante também salientar que as instituições, de uma maneira bem geral, elas acabam carregando essa bandeira como portadoras do futuro. Portadoras do futuro dizendo que os objetivos de desenvolvimento sustentável vão abrir para esse futuro. Porém, quando a gente abre realmente o documento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente percebe no documento mesmo, Agenda 2030, que os objetivos expostos ali, eles não são assim fáceis de ser realizados, não são assim, só isso aqui fazer. Pois bem, ele foi elaborado para muitos países, e aí ao ler esse documento, eu li em 2020, a minha colega a Constância está ali, a gente veio trocando bastante ideias sobre esse assunto, e aí eu percebi que não vai ser realizado da maneira como ele está escrito ali. Então é necessário a gente colocar duas lentes nesse documento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Uma delas seria que a gente precisa ter dados sobre as temáticas abordadas ali. A gente precisa ter dados. Então, esses dados, eles não necessariamente são para o governo federal e o governo federal vai trazer para a gente, mas o governo municipal. Então, a questão é,
pegar esses objetivos de desenvolvimento sustentável e atrelá-los à Secretaria de Poder Público. E a Secretaria de Poder Público pode identificar 2 ou 3 dados. Dessa forma, a gente consegue ter relatórios semestrais, relatórios anuais sobre as temáticas apontadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Só mais um. E a outra lente é soluções para esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, soluções que não cabe à estrutura de poder público, a prefeitura, por exemplo, trazer soluções, porque esse pessoal tem muito trabalho e eles não teriam tempo para ficar criando soluções, mas as escolas e universidades, elas podem, e é o trabalho mesmo das escolas e universidades, de pensar soluções de criatividade, de produzir essa forma de conhecimento, mesmo que não seja realmente possível colocar em prática, mas existe essa ideia, existe essa e essa. Então a gente acaba tendo várias ideias para um problema, que é aquele problema daquela meta, daquele objetivo específico. Agora, quando a gente traz essa ideia realmente para o poder público, para as instituições, isso daí não é tão interessante. O interessante para eles é, vamos diminuir a quantidade de copinho que a gente está usando aqui na empresa, a gente já está contribuindo um monte para eles, né? Quer dizer, a gente tem que pensar em forma sistêmica. Então, a ideia desse documentário foi produzir um filme que a gente consiga produzir uma semente, mesmo que a gente venha a morrer, falecer, em algum momento, né? Todos nós vamos morrer, mas o filme ele acaba ficando como um recurso. Então, as crianças e os jovens que estão aqui, eles vão poder utilizar esse recurso mesmo que a gente não esteja aqui. E acaba sendo, eu e o Jefferson chamamos isso aí interessante. Eu só ia fazer uma colocaçãozinha que, digamos que esse planejamento das ODS deveria ser de uma forma sintrópica, mais ordenada e com mais, digamos, mais disposição de insumos para que sejam concluídos. Seria mais ou menos isso? Realmente assim, mas não é do interesse que existem relações de poder na sociedade e talvez não seja do interesse deles que essas coisas sejam realizadas, talvez seja do interesse deles levar um pacote de dinheiro. Mas assim, vamos falar sobre uma coisa interessante, sobre cultura, né? Aproveitar essa oportunidade de a gente estar aqui conversando. Então assim, a ideia, né, de agrofloresta sintrópica e abrangendo por uma ideia de inteligência múltipla, a gente chega na ideia da inteligência naturalista. Mas também é importante considerar outras formas de inteligência, tipo matemática, linguística, musical, visual, espacial, corporal, sinestésica, a naturalista, a própria existencialista, intrapessoal e interpessoal. E isso aí abrangeria todo o contexto da inteligência humana. No contexto de cultura, seria muito interessante descentralizar a cultura e promover esses espaços para que as pessoas, no seu momento, sei lá, a pessoa ou está desempregada ou está sem nada para fazer, ela tem um espaço para ela ir, que ela não precisa vincular isso a gastar o seu dinheiro, mas, de repente, gerar renda. Então ela chega num lugar desse que está atrelado à inteligência que ela gosta e ainda encontra uma capacidade de fazer renda. Então eu acho que a gente deveria aproveitar esse momento em que ainda existem recursos suficientes para a gente construir o planeta que a gente quer construir e passar a considerar a integrar ideias de terceiros, nos integrarmos e construirmos de fato o planeta que a gente quer. Claro, as pessoas, né, de poder, às vezes não querem essa contribuição, não querem ouvir as ideias dos outros. Isso aí é bastante complicado. Então eu particularmente e o meu colega Jefferson, a gente vem conversando sobre essa ideia de distribuir esses espaços com telhado, com casinha, com ferramenta. Imagina, se tem um espaço mais em Brusque, né, um espaço que não é central, mas fica mais na periferia da cidade, que você sabe que tem ferramenta, tem pá, tem insumos, né, para utilizar para o plantio. Isso vem a facilitar a vida do agricultor. Então, ele estava me relatando que o agricultor precisa de motosserra, precisa de algumas ferramentas. Então, o agricultor não precisa necessariamente cada agricultor ter a sua motosserra, cada agricultor ter a sua ferramenta. É possível a gente ter um centro, que daí tem várias ferramentas, o pessoal de toda aquela redondeza vai lá, pega, peguei uma pá, tá aqui o meu nome, tal, devolve lá no outro dia. Dessa forma a gente acaba reduzindo o custo necessário para a realização dos plantios. E isso vem a fomentar o aumento de renda dessas famílias agricultoras. Tu falaste que vai ser apresentado em 10 escolas, isso escolas do município ou
misto, estaduais? Somente escolas estaduais e municipais. Estaduais e municipais. E como tu vê o impacto, qual o impacto que tu espera causar nesses jovens, nessas crianças que vão acompanhar o teu documentário, né, o documentário de vocês, no caso. Qual o impacto que tu espera para essas gerações aí, depois de acompanhar esse trabalho lindo que vocês fizeram? Então, Lili, 2 impactos específicos eu acho que daria para esperar. O primeiro deles é eles olharem para a realidade da escola, e perceber que aquilo que está no filme não tem na escola deles. Tem um espacinho de terra, tem umas árvores ali e tal. Então, inclusive, conversando com uma professora da escola, a gente pensou em construir esse modelo de agricultura, uma escala bem pequena, né? Ali para que as crianças possam entender como fazer o solo, porque mais importante do que o que a gente colhe é a gente ter um cuidado com a biota do solo, como foi exposto no documentário, com a vida do solo, com as espécies que vivem ali debaixo da terra também, tem minhoca, mongolo, enfim, formigas e tal, borboleta, lagarta. Quer dizer, eles têm que se aproximar dessa ideia de fazer vida, aprender a fazer vida. E um segundo caso também que eu acho relevante e expus aqui no final, como conclusão do filme, é a proposta de esses estudantes virem a produzir conhecimento. Porque a ideia de produzir conhecimento vai ao contrário, né, da ideia de que eles, como se eles fossem um recipiente e eles têm que ser enchidos de conhecimento. Toma aqui, tu vai aprender tudo isso aqui. Olha, agora tu vai lá para o vestibular. Enfim, toda essa cultura de educação, ela deriva da ideia de educação bancária, de que você tem que ir lá encher, ele está vazio, tem que ir lá encher. Portanto, a ideia de que aluno significa sem luz, aluno sem luz. Então, a gente pode substituir essa interpretação para estudante e perceber que eles têm capacidade de produzir conhecimento, mesmo que seja um conhecimento mais simples. Então, se a gente vem a fomentar esse processo de produção do conhecimento, imagina, né, no futuro, assim, em 10 anos dessa jornada de produzir conhecimento, o que eles não podem vir a produzir. Certo. Eu vou passar perguntas agora ao público. Lembrando, o Jefferson também está aqui e ele se colocou à disposição, se alguém quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta para ele. Pois bem, Constança, é perceptível que não existe nenhum projeto, eu imagino, né, ali, enfim, o pessoal que está aqui, eu imagino que não tem nenhum projeto que diz assim, ó, galera, essa terra aqui é livre, você pode ali plantar árvore, você pode produzir agricultura. Pode ser que tenha esse tipo de terra, só que de repente a gente tem que maximizar esse contexto para plantar mais. E aqui a gente tem um modelo bem bacana de como plantar de maneira saudável. Agora, sobretudo, né, a nossa terra, Brusque, quando a gente olha para uma bandeira de Brusque, a gente não tem nenhuma bandeira aqui, né, mas a gente sabe que a bandeira de Brusque ela tem um machado e um tear. Então, o tear ele traz esse significado para a indústria têxtil, e a indústria têxtil ela tem mais de um século, e tem o machado também. Então o machado, ele, sei lá, eu acho que é para derrubar a árvore, né? Eu acho que é a utilidade dele. Sim, os primeiros imigrantes que vieram para cá, eu não sou brusquense, mas eu, numa determinada situação, dei uma estudada sobre isso. Inclusive, se eu não me engano, foi num livro do Salvador, eu acho que foi na cidade de Schnebel, né, Kátia? Que os primeiros imigrantes eles se alocaram na beira do rio e foram subindo, desmatando. Primeiro começou com a indústria madeira, que os troncos iam do rio até o mar, né? Já aproveitando a corrente do rio, então é por conta disso sim o machado. Pois é, aproveitando aí então que a nossa bandeira tem um machado, que isso traz o significado de derrubar a árvore, acredito que existe uma responsabilidade implícita, não só, sei lá, as pessoas que têm interesse de fazer um futuro melhor, um planeta melhor, mas também instituições públicas, instituições privadas, de perceber que existe uma responsabilidade, existe contextualizar, né, contexto global, perceber que existe um baita problema acontecendo lá fora, existem muitos problemas que estão por vir,
guerras acontecendo, emissão de carbono. Essa ideia de plantar árvore, né? Você planta uma árvore e essa árvore, ela, quando cresce, ela sintetiza o carbono. Ela tira o carbono do céu. Então, acho que a gente já vem a contribuir para estabelecer essa questão da crise climática que a gente está vivendo. Então, agora, quando a gente coloca uma política maior de plantio de árvore, vamos plantar 100 mil árvores, vamos plantar 10 mil árvores. Você faz uma multiplicação de que a cada 7 árvores, como foi falado no documentário, você tira 1 tonelada de carbono do céu. Quer dizer, isso é uma baita solução. Só que quando a gente conversa com o pessoal do poder, isso não é tão interessante assim para eles, né? Querem captar milhões para fazer sei lá o que, coisa ali. Muito dinheiro envolvido e poucas ideias que trazem soluções específicas. Quer dizer, as gerações desse último século, elas priorizaram muito mais o lucro, né? O lucro de si próprio, não só aqui em Brusque, no mundo todo, e não pensaram que também é importante que as próximas gerações também lucrassem. Agora, se ele dividisse essa lucratividade que teve no último século ao longo das próximas gerações, você teria uma vida legal, suficiente para todo mundo. Agora, o que aconteceu foi que houve um acúmulo maior para enfim, esse último século, e talvez as próximas gerações não vão ter tanta condição assim de sustentar. Agora, quando a gente aborda a questão do rio, eu produzi um documentário sobre a questão do rio recentemente, não tinha nada a ver com o edital, não tinha nada a ver com o projeto cultural, mas era o interesse de alguns colegas empresários aqui da região, e não, vamos abordar o rio. E aí a gente achou que seria interessante utilizar o rio para atividades esportivas, atividades recreativas. Por que não tomar um banho de rio, né? Em outros estados, lá no Pará, o pessoal toma banho de rio. Não tem praia, vai para o rio. E aqui, a pergunta que você fez naquele documentário é: será que é saudável a gente mergulhar nesse rio? Questão de poluentes e tal. Então, acabou ficando aberta essa questão, né, para a possibilidade de a gente limpar o rio para utilização, recreação, esporte, descer o rio, né, de barco lá de Botuverá até Itajaí, enfim. Mas a questão do material emprestado, se nós investíssemos no nosso país em bibliotecas públicas escolares, já existem bibliotecas em outros países que emprestam, inclusive, materiais, né? Pá, enxada, guarda-chuva e várias outras coisas, né? Quando a gente tiver uma maior aqui, é meu sonho. Então, a gente tem muitas possibilidades de trabalhar em conjunto, né? Mas, como tu falou, né, falta vontade. Kátia, como eu relatei anteriormente, eu acredito que é importante, a biblioteca ela é fundamental desde sempre. No entanto, é importante a gente segmentar e categorizar para que as pessoas elas se percebam que têm inteligências diferentes e elas possam se encontrar entre os seus. Então, quando a gente separa essas categorias, né, de lógica e matemática tem a ver com engenharia, construção, cano, enfim, hidráulica, tudo que envolve matemática, né, várias coisas. Aí depois, linguística, aí seria uma biblioteca voltada para as pessoas falarem línguas e culturas diferentes, histórias indígenas, enfim, quer falar inglês, quer falar chinês, francês, você vai lá naquele lugar, naquela biblioteca, e o pessoal que vai estar naquela biblioteca gosta de falar línguas diferentes, com certeza você vai aprender, vai encontrar alguém que tenha gosto por conversar em línguas diferentes. Depois, musical, não necessariamente uma biblioteca musical, mas os instrumentos musicais localizados. Então, as pessoas que gostam de instrumentos musicais, elas vão se dirigindo para aquele local e marcam seus horários, enfim. Quer dizer, tudo isso reduzindo o custo de eles terem que pagar por isso, mas ter um espaço público, né, para que eles possam utilizar esses instrumentos. Aí depois a gente tem visual espacial e olha quantos artistas a gente tem na nossa cidade. Agora, você imagina se a gente tivesse um espaço, um telhado, como se fosse uma fundação cultural, a fundação cultural mesmo, né? Tem um espaço dedicado para os artistas, então tem mesas, dessas mesas de churrasco, que aí tem, eu produzi um outro documentário, foi em 2015, sobre o coletivo de arte de Blumenau, chamado Balbudian. E lá eles tinham isso, um espaço, era de um arquiteto no caso, né? Porque às vezes o poder público não tem tanto interesse por essas coisas, volto a dizer, né? Mas eu justamente trago aqui para que a gente venha trazer esse interesse de criar esses espaços públicos e evidenciá-los. Então tem um espaço para arte e tem
no caso, as folhas que eles utilizavam para fazer arte era mala direta de uma gráfica. Então, deu erro ali na gráfica, folhas enormes, eles pegavam, tinha um monte de folha, eles já tinham fechado uma parceria com uma gráfica. Então, tinha tintas das pessoas que tinham resto de tinta em casa, resto de pincel, resto de tudo, juntava lá, acumulava não, né? Dizia o Jefferson, organizava informações e processos. Então, nesse caso, da visual espacial. Então, eles faziam materiais fantásticos, assim, ó, arte de primeira, porque dessa maneira a gente consegue produzir arte de qualidade. Tem que categorizar, porque se a gente deixa tudo junto, fica tudo assim misturado, tudo assim, meio jogado, entende? Agora, quando a gente segmenta, a gente consegue evidenciar, no caso da matemática, da linguística, da musical, da visual espacial, da corporal sinestésica, que é habilidades do corpo, de treino, alongamento, tudo mais, ou até mesmo culinária. Depois a gente tem a naturalista, que é um espaço que o Jefferson é muito próximo, né, da inteligência da natureza, e até tem outras questões, por exemplo, dos animais. Aqui na nossa região, a gente não tem tanto esse cuidado assim com as espécies da fauna nativa. Quando a gente vai dialogar com o poder público, não tem tanto interesse assim, porque eles falam, falta investimento, não tem dinheiro. Tá, beleza, isso aí não é a discussão desse momento. Mas assim, e seguindo, então, a gente tem a inteligência existencialista, que também, olha, filosofia, né? Filosofia, espiritualidade, religião. Então tem uma vasta literatura, só que volto a enfatizar a importância da gente segmentar esses conhecimentos. Porque daí a pessoa está naquele espaço dedicado para isso. No caso da inteligência existencialista, poxa, um espacinho ela vai poder meditar, vai poder rezar, né? Não algo que seja assim, a religião católica, a religião budista, a religião não sei o que, segmentado. Unifica, você pode utilizar. Vem aqui o cara da religião budista, vem todos eles aqui, utiliza o espaço, faz a oração, tudo com horário, tudo certinho, né? Depois a gente tem a inteligência intrapessoal, que está relacionada à psicologia, né, conhecimento de sentimentos e emoções tão importante nesse mundo louco que a gente vive. Então, volto a dizer, né, você falou sobre a biblioteca, então a biblioteca desse espaço de intrapessoal é a biblioteca voltada para o autoconhecimento. E aí, por fim, a gente tem a área interpessoal, que lida com os outros. E aí a gente tem antropologia, a sociologia, a política, a economia. Tu é bibliotecário, porque ele está falando todas as classes de 000, né? Não é? Ele foi falando e eu fui pensando nas prateleiras. Então, Thiago, mas eu volto a dizer, assim, as bibliotecas públicas, elas podem fazer esse trabalho. O problema é que a gente não tem espaço, meu amigo lá, que é do sistema de bibliotecas públicas do Estado, né? Fala isso, nas cidades a gente não tem os espaços, o nosso aqui ainda é um dos maiores espaços do Estado, assim. E em algumas cidades grandes tem várias bibliotecas que são, a gente chama de bibliotecas especializadas, né? São Paulo, por exemplo, eu visitei em uma semana, eu visitei mais 5 ou 6, uma só de música, uma só disso, uma só daquilo. E isso é possível em grandes cidades, às vezes a gente ainda não é na pequena, né? Porque não há vontade. Mas eu já fui em bibliotecas onde acontece tudo isso que tu estás falando, dentro daquele espaço biblioteca, onde tu tem um dia para filosofia, um dia para passar ao cinema, um dia para fazer roda de conversa, e assim vai, né? Então a gente precisa de espaços maiores também que acolham e também ir para as periferias, né? Eu sempre estou há 14 anos batendo nessa tecla, né? É necessário ir para as periferias, gente. Então, Kátia, a gente não tem, ou a gente não tinha, mas a gente vai ter. Ótimo. Porque a nossa cidade, então, ela tem um perímetro, como eu te falei, são 9 inteligências. Então você pega essa área de 360 graus, divide em 9, então você sabe que naquele lugar tem que ter um espaço de compartilhamento, naquele lugar tem que ter um espaço de compartilhamento, naquele... Tem que ter, não é de não tem dinheiro. Meu amigo, não importa se não tem dinheiro. Vamos fazer. Não importa se não tem dinheiro, isso tem que ter porque é fundamental. Porque assim, ó, a gente está vivendo um momento que você consegue ir ali na lojinha e comprar água. Mas você acha que isso daí vai acontecer daqui a 200 anos? Que vai vender água ali? Não vai, não vai.
você pode verificar estudos aí de economia e tal. O pessoal, inclusive, né, o movimento ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030. Por que a Agenda 2030? Porque lá em 1970, 72, foi realizado um estudo financiado pelo Clube de Roma. Pessoal, pobre de rico, lá da região da Europa, tal, Clube de Roma, financiou um estudo chamado Os Limites do Crescimento Econômico. Nesse livro, acabou saindo um livro sobre uma pesquisa econométrica, então eles pegaram várias temáticas e eles procuraram entender o que vai acontecer no mundo nesse contexto econômico em 200 anos, né? Então eles pegaram 1900 até 2100 para entender o que vai acontecer. Então se percebeu que lá no começo, recursos, eles deram um recurso como no máximo no fim de 2100, no mínimo, né? Levando ao mínimo. E aí toda a relação econométrica foi em cima disso. A percepção que eles tiveram é que a produção industrial per capita, que é, por exemplo, tudo que é produzido, ela tende a frear e voltar a se diminuir demais, a produção industrial. A primeira que vai acontecer seria a distribuição de alimento. Iria frear e iria diminuir. Iria tudo acontecer junto. E serviços, né? Serviços per capita. Quer dizer, toda a ideia de serviço cabeleireiro, serviço que qualquer pessoa realiza na sociedade, então ele tende a diminuir. Por quê? Por conta do aumento inflacionário. Então a ideia é que aumentos inflacionários estão por vir. Você percebe que o Brasil já nos anos 80, enfim, né, naquela época ali até 1993, depois criaram o Plano Real que conseguiu dar uma estabilizada por conta da abertura comercial do Brasil. Abertura comercial para estabilizar a nossa inflação. Só que agora não tem um outro trunfo que a gente tenha ter, tipo, abertura comercial só se for para os extraterrestres, né? Mas, volto a dizer, a inflação, então, ela é real, a inflação, inclusive, sobre aluguéis, né? Não existe uma previsão de que os aluguéis vão diminuir, não existe previsão de que essa inflação venha diminuir. Então, o que a gente tem que se conscientizar? Que vocês estão ocupando esse espaço, que é uma forma também de espaço do poder, de espaço de fala. Vocês, inclusive, Kátia, Lili, estão muito mais no centro do que eu, o Jefferson. A gente já está desde a gente ter conseguido realizar esse projeto, foi interessante que a gente conseguiu realizar essa forma de diálogo. Mas, então, volto a dizer, né? É importante a gente lutar realmente por esses espaços de compartilhamento, como se não houvesse amanhã, porque talvez não vai haver amanhã. Eu sei, a minha filha faz engenharia sanitária, ela me diz isso todos os dias. Bom, Thiago, foi uma honra tê-lo aqui conosco. Agradeço por ter vindo aqui compartilhar esse filme maravilhoso e também toda essa tua experiência aí. E agradeço a presença de todos. Em breve iniciaremos o encontro de clubes de leitura. É isso, Kátia? Isso! Muito obrigada. Muito obrigado, Lili. Obrigado, Kátia.